Graça e paz, igreja mais linda dessa cidade, como é que vocês estão? Quem aí está feliz com Jesus, levanta a mão, dá um glória, faz alguma coisa, amém, amém. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui essa noite, porque eu estou com muita saudade aqui de vocês, muita saudade dessa comunhão, de estar aqui, né, enfim. Não sei se vocês sabem, mas já não estamos mais aqui, eu e minha família, devido ao meu trabalho, eu fui transferido para Cáceres. Então a gente está lá, mas o nosso coração está aqui, né? Nós amamos essa igreja, nós amamos servir essa igreja, nós amamos aquilo que Jesus está fazendo aqui nesse lugar, e é um privilégio poder de alguma forma participar daquilo que Jesus está fazendo. Então, para mim, essa noite é uma honra estar aqui com vocês. Essa noite eu quero conversar algo da parte de Deus com vocês. É algo que Jesus fala muito ao meu coração. É algo que, quando eu li, a gente vai ler lá em Colossenses, eu vou falar referência já, mas é algo que quando eu medito nessa palavra, não tem uma vez sequer que aquilo ali não salta aos meus olhos, eu vejo que a palavra de Deus ela está se manifestando ali. Então, da mesma forma, eu quero, de alguma forma, trazer isso aqui para a igreja essa noite. A gente não quer trabalhar com as emoções de você, nós não queremos trabalhar com os sentimentos de você, até porque eu não sou coach, eu nem tenho habilidade para isso. Mas o que eu quero aqui essa noite é trazer uma palavra para o seu coração, e que você saia daqui essa noite fortalecido, encorajado, sabendo o quão você é amado por Deus, e principalmente que você saia daqui ainda mais apaixonado por Jesus, ainda mais apaixonado por aquilo que Ele fez por você. Porque é a partir dessa posição que nós podemos reinar com Cristo, e nós podemos nos apropriar de todas as coisas que Ele nos prometeu, e aquilo que já é nosso por herança, por aquilo que Jesus fez na cruz. Então, eu quero ler, né, eu vou ler na verdade, lá o texto de Colossenses 1, do versículo 13 até o 27. Eu vou fazer a leitura todas as passagens aqui serão na NAA. Então, esse texto de Colossenses, né, Paulo ele apresenta verdades profundas sobre Cristo, ele apresenta verdades profundas sobre a obra redentora de Cristo. Então nessa palavra, né, nesse trecho que nós vamos ler, nós somos levados a contemplar a supremacia de Cristo, nós somos levados a compreender a realidade da nova aliança da graça, onde nessa relação com Deus não é sobre aquilo que eu faço para merecer o amor de Deus, mas é sobre a consciência que eu tenho daquilo que Ele fez por mim. Então aqui é um texto que nos leva a meditar que a régua de Deus para me abençoar, a régua de Deus para se revelar a mim, não é baseada no quão bom eu sou, mas é na obra perfeita de Cristo. Então, diante disso eu quero ler esse texto, eu vou ler esse texto com vocês. 1 Colossenses, versículo 13, diz: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E você, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro,
Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que foi me confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Aleluia, aleluia. Em algumas versões vai estar escrito aí, Cristo em vós, a esperança da glória. Acho que só o que essa verdade já falou aqui, a gente já poderia ir embora para casa. A Bíblia ela é muito clara sobre a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo. Mas a grande verdade gloriosa do Evangelho é essa: Cristo, Ele está dentro de nós. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Então, meu irmão, vamos profetizar uns sobre a vida dos outros. Olha o seu irmão aí do lado, com aquela autoridade de profeta da nova aliança, e fala assim para ele: você é o que Deus diz que você é. Você tem o que Deus diz que você tem. E tudo que você tem é por causa do que Ele conquistou. Aleluia, aleluia, amém. Bom, Colossenses 1:27, ele diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Essa glória na qual Paulo ele está se referindo aí é muito mais além do que uma esperança de vida eterna, vai muito mais além de uma questão de vida após a morte. Lá no Antigo Testamento, quando a Bíblia falava de glória, a palavra glória escrita no Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, deriva da palavra kabod. Kabod significa a presença manifesta de Deus. A presença de Deus ela se manifestava no Santíssimo Lugar. E o Santíssimo Lugar era um lugar no qual nenhum de nós aqui teríamos acesso, porque ninguém aqui veio de uma tribo de sacerdotes. Então apenas um sacerdote ele tinha acesso àquele lugar. E a Bíblia fala que era uma presença tão poderosa que eles não conseguiam parar de pé, porque era uma glória muito poderosa. E era uma majestade tão santa que ele não podia nem entrar de qualquer jeito naquele lugar. Ele precisava passar por aquele que era o ritual de purificação, sacrificando o animal, para que ele pudesse ser purificado. E eu não sei se você sabe como que funcionava isso aí, mas lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote ele ia fazer esse sacrifício, ele tinha que escolher um animal, geralmente era um cordeiro. E esse animal ele tinha uma série de requisitos para ele ser considerado puro. Então ele pegava aquele animal, ele precisava sacrificar aquele animal. E quando ele fazia aquilo, ele fazia um movimento bem parecido com isso. Ele colocava a mão dele sobre o animal, em sinal de que a pureza daquele animal estava passando para ele, e a transgressão, o meu pecado, ele estava passando para aquele animal. Então ele vinha, ele matava aquele animal, e o sangue daquele animal, ele aspergia sobre o altar, ele aspergia sobre si. Aí ele entrava na presença de Deus, porque naquele momento ele estava justificado. Conosco aconteceu a mesma coisa, mas agora não é sangue de cordeiro que está sobre você, agora é o sangue de Jesus, o cordeiro perfeito. Agora é o sangue de Jesus que está aspergido sobre você. Por isso que agora quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o Cristo em você. Quando Jesus olha para você, quando Deus Pai olha para você, Ele enxerga antes de qualquer transgressão sua, até os pecados que você ainda vai cometer, Ele já está vendo aquilo que Jesus fez por você. Então não é sobre uma realidade em que eu tenho uma permissão para eu viver da forma como eu quero, mas é sobre uma realidade que eu contemplo, em que eu sou tão livre em Cristo Jesus, que eu sou tão grato por esse amor, que a minha resposta em amor é eu viver uma vida que agrada a esse Deus. Então, lá no Velho Testamento, quando a gente fala sobre a glória de Deus, era essa presença manifesta. Quando a gente vai lá para o texto de Êxodo 33, 18 e 19, a Bíblia narra assim: então Moisés disse, peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer.
Igreja, nesse versículo é um relato que Moisés ele pediu para ver a glória de Deus. Ele pediu para ele poder ver essa glória. E quando ele faz esse pedido, né, Deus responde para ele: eu farei passar diante de ti minha glória. E aqui a Bíblia fala assim, duas coisas que Deus disse: farei passar diante de ti a minha bondade, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus respondeu duas coisas: você vai ver a minha bondade e a minha misericórdia. Igreja, quem é a expressão exata da bondade e da misericórdia de Deus? Quem é? Cristo, Jesus, o Cristo. Ele é a expressão exata da bondade e da misericórdia de Deus. Então isso é uma sombra daquilo que viria, é um apontamento para Cristo, porque a grande verdade é que toda a Bíblia aponta para Jesus. Quando a gente fala sobre uma sombra daquilo que viria, é uma das coisas que eu acho mais linda na Bíblia, porque é a Bíblia explicando a própria Bíblia. É o antigo caminho apontando para o novo caminho. É a antiga aliança apontando para a nova aliança. É quando o Velho Testamento aponta para o Novo Testamento. Jesus ele veio como a expressão da bondade e da misericórdia de Deus. Então quando Moisés pediu: deixa eu ver sua glória, Deus respondeu mais ou menos assim: eu vou permitir que você veja o filho. Só que ele não podia ver o filho naquela estação, porque ainda não era chegado o tempo. Então o anseio do coração de Moisés, o anseio do coração de ver a glória de Deus, hoje ela está disponível para você. O Cristo, a expressão exata da glória de Deus, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Eu não sei o quanto que isso mexe com você, igreja. Eu não sei que valor você dá para isso. Mas nós temos o maior tesouro do mundo. E aquilo que um dia foi o clamor do coração de Moisés, aquilo que foi um dia o clamor do coração de Davi. Davi, ele tem salmos que ele fala sobre preparar um lugar para a presença de Deus. De manhã, teve um outro louvor aqui, aquela do Morada: ó, se fendesses os céus. E nessa canção, o contexto disso era quando o povo de Israel, por conta de uma guerra, eles perderam a Arca da Aliança. E desde aquele momento, Davi, ele ficou extremamente incomodado, porque ele era um apaixonado pela presença de Deus. E aí Davi, ele escreve esse salmo e fala assim, ele estava morando num palácio, ele era rei. Só que ele fala: eu não posso dar descanso para os meus olhos, se eu sei que a presença de Deus não tem um lugar para ela habitar. Então Davi, ele vai lá, ele dá todos os recursos que ele tem, ele projeta o templo da presença do Senhor. O templo ele foi construído não no reinado de Davi, mas no reinado de Salomão. Só que todos os recursos que foram levantados para isso foi por Davi, porque aquilo era um legado de um coração apaixonado, sobre preparar um lugar para a presença de Deus. Então quando Davi, ele escreve isso, depois ele escreve: ó, se fendesses o céu, ó, se fizesses em mim a tua morada. Era um desejo do coração de Davi ser morada do Espírito, e hoje nós somos a morada do Espírito. Nós somos o lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Então é nesse lugar, é nessa posição, é nesse lugar de governo e autoridade que hoje nós nos encontramos. E é nesse lugar que nós precisamos alicerçar o nosso coração. Isaías, lá em Isaías 40, ele diz o seguinte, em Isaías 40:13, ele faz o seguinte questionamento: quem pode conhecer a mente do Senhor? Aí o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2:10, ele fala o seguinte: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aí lá em 1 Coríntios 2:16, Paulo diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. A Bíblia, alguns estudiosos falam que entre o profeta Isaías até o apóstolo Paulo, a diferença de tempo deles são de aproximadamente 636 anos. Então Isaías ele faz um questionamento: quem pode conhecer a mente do Senhor? Aí algo acontece no meio dessa história, e Paulo ele tem a revelação dessa resposta: pois nós temos a mente de Cristo. Porque agora algo existia dentro do coração de Paulo. Paulo, ele foi chamado ao ministério depois que Jesus bradou
na cruz: está consumado. Então Paulo, quando ele foi chamado ao seu ministério, ele já estava debaixo da graça, ele já estava debaixo da nova aliança. Então Paulo, ele teve o privilégio de receber o Espírito Santo dentro dele. Então Paulo, por ter o Espírito dentro dele, ele se atreveu a dizer: nós temos a mente de Cristo. Porque Paulo entendeu que nós somos um com Ele. E se eu sou um com Ele, então aquilo que Ele pensa também pode ser os meus pensamentos. Aquilo que Ele deseja também pode ser os meus desejos. Porque Hebreus 8 fala como uma das cláusulas da nova aliança: porei as minhas leis no seu coração. A Bíblia fala lá em Hebreus 8 que as leis, o desejo dele seria colocado diretamente no nosso coração. Então, se você está esperando, você sentir o desejo de fazer alguma coisa para o reino de Deus, saiba que esse desejo ele nunca vai fluir na sua singularidade. Se existe algo de bom se passando no seu coração, na sua mente, é porque o Espírito Santo ele já colocou em você as suas ordenanças, os seus mandamentos. E o que nós fazemos nisso? Nós respondemos a esse chamado, nós respondemos a essa verdade. Ou seja, você quer experimentar a glória de Deus, você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, mergulha no conhecimento de quem Cristo é, mergulha no conhecimento da verdade de quem Cristo é para você. Eu gosto muito de comparar o relacionamento com Deus quando Jesus ainda não tinha sido manifesto, revelado como Filho. Eu gosto de comparar isso a um dia nublado, porque quando um dia está nublado, a gente até consegue discernir se está de dia ou se está de noite. A gente até consegue discernir isso em um dia nublado. Contudo, a gente não consegue ver o sol. Em um dia nublado a gente não consegue ver a forma do sol. A gente não consegue sentir o calor do sol na sua totalidade. A gente não consegue usufruir de tudo aquilo que o sol está irradiando na sua totalidade. Quando eu não tenho esse conhecimento, essa revelação de quem Jesus é na minha vida e não me aproprio disso, é como eu me relacionar com Deus ainda dessa forma. Eu posso até saber algumas coisas, ter alguns conceitos de Deus. O que diferencia um filho de Deus para uma criatura de Deus é porque a criatura de Deus ela tem conceitos sobre Deus, ela tem opiniões sobre Deus. Um filho ele tem relacionamento com Deus. Um filho ele conhece o coração de Deus, ele conhece o coração do Pai. Jesus ele exortou os fariseus justamente nessa perspectiva. Que ele fala para os fariseus, fala assim: olha, vocês conseguem discernir as estações, vocês conseguem dizer se é verão, se é inverno, vocês conseguem dizer se é sol, se é chuva, se é frio, se é calor, mas vocês não conseguem discernir os tempos espirituais e a cronologia dos céus. Por que Jesus exortou eles acerca disso? Justamente porque eles não reconheciam que Ele era o Cristo, que Ele era o Messias, que Ele era o enviado de Deus para redimir a humanidade. Então, assim como naquele tempo, muitos não criam na totalidade, naquilo que Jesus é, daquilo que Ele representava, talvez muitos de nós ainda também estamos dessa forma, tendo apenas conceitos sobre quem é Jesus, tendo apenas opiniões sobre quem é Deus, apenas tendo achismos sobre o que é viver com Deus. E sabe qual que é o grande problema disso? É porque se eu tenho apenas opiniões, eu tenho uma fé frágil, eu tenho uma fé volátil, eu sou inconstante. Aí a gente vai começar a viver de acordo com os nossos sentimentos, da seguinte forma: se as coisas estão dando certo na minha vida, eu acho que Jesus me ama, me aceita e eu sou abençoado. Se as coisas não estão boas, eu acho que eu não sou amado, eu acho que Deus me odeia, eu acho que tem alguma coisa que eu fiz, que eu preciso, enfim, que aquilo ali está bloqueando o meu relacionamento com Ele. Aí mais uma vez nós voltaremos lá para a cultura do mérito, que eu começo a acreditar que sou eu que vou mover a mão de Deus ao meu favor. E o que a Bíblia nos ensina, lá em 1 João 4,17, diz o seguinte: pois assim como Ele é,
também nós somos neste mundo. Essa é uma verdade muito profunda, igreja. Assim como Ele é, nós também somos nesse mundo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de você. O mesmo poder que gerou Jesus no ventre de Maria, Ele habita dentro de você. O mesmo poder que veio sobre os discípulos em Pentecostes, Ele habita dentro de você. E o anseio do coração de Deus sempre foi uma relação plena com seus filhos. E esse continua sendo chamado de Deus para o nosso tempo. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando nós falamos de glória, principalmente no contexto do Novo Testamento, a palavra glória, na verdade o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E glória, ela vem de doxa. Doxa significa firme opinião, expressão, opinião pública, falar. Então quando a gente fala assim, glorifica a Deus, talvez os mais pentecostais aqui vai dar aquele grito, né? Ô glória! Eita glória! E não tem problema nenhum, gente. Eu gosto muito disso. Não tem problema nenhum. Mas é sobre o glorificar a Deus, ele está dentro de um nível muito mais profundo. Como que eu glorifico a Deus? Confessando a palavra, confessando as verdades de Jesus, profetizando as verdades de Jesus. Como que eu glorifico através da minha boca? Com firme opinião, com firme expressão. Talvez quem aqui seja do Ministério de Louvor saiba que existe um conteúdo chamado doxologia, que significa justamente um estudo de você adorar a Deus, expressões de adoração, contendo salmos, contendo versículos que nos levam a adorar a Deus. Então você vai explorando as escrituras e achando os elementos para você adorar a Deus. Então quando nós falamos sobre Cristo em nós, a esperança da glória, não é eu chegar numa posição passiva e me sentir confortável, estou na glória com Deus, não. Isso é uma posição, é um outro polo, é um polo que agora eu professo a verdade, agora eu falo a verdade, agora eu começo a colocar para fora aquilo que está dentro de mim. Só que a verdade é que eu só professo, eu só confesso, eu só exteriorizo, eu só verbalizo aquilo que eu conheço. Então se a presença de Deus é um lugar desconhecido para você, você também vai expressar coisas rasas. Até porque é impossível a gente chegar em um lugar que a gente não conhece. Como, Paulo ele escreve lá, achegai-vos diante do trono da graça com confiança. Para você chegar com confiança, você precisa ter verdades no seu coração. Você precisa crer corretamente, você precisa crer nas verdades, naquilo que Jesus falou a nosso respeito. Então como que eu me achego diante desse lugar? Como que eu vou chegar diante desse lugar com confiança? É justamente conhecendo quem Ele é. É justamente me relacionando com a pessoa do Espírito. É justamente tendo a minha mente renovada e transformada dia após dia. Porque esse é o convite de Deus para a gente nesse tempo. O que Jesus tem nos chamado é para esse relacionamento de verdade. Então se nós queremos experimentar milagres, se nós queremos experimentar as maravilhas, se nós queremos experimentar a mão de Deus poderosa na nossa vida, nós precisamos estar nesse lugar de convicção, nesse lugar de apropriação das promessas de Jesus. E essa questão, gente, é tão séria, mas tão séria, que Tiago, ele faz uma exortação lá em Tiago 1, de 5 a 8, ele diz o seguinte: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Se eu vivo numa relação que eu não conheço a Deus verdadeiramente, profundamente, se eu vivo numa relação em que eu tenho dúvidas daquilo que Jesus é, se eu não creio profundamente, corretamente,
Tiago, ele diz aqui, não pense que essa pessoa receberá algo do Senhor, porque fala que essa pessoa é como uma onda do mar, inconstante, levada de um lado para o outro. E aí faz essa exortação: não pense que tal pessoa receberá algo da parte de Deus, porque aquele que duvida, ele é como essa onda do mar. A Bíblia ensina também para a gente que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é a chave para nós acessarmos tudo aquilo que já está disponibilizado para nós nas regiões celestiais. Nós lemos aqui, lá em João, que ele fala: assim como ele é, nós somos aqui neste mundo. Jesus, ele nos colocou numa posição de governo e de autoridade. E para nós exercermos isso com verdade, com confiança, nós precisamos estar conectados à fonte, que é o Espírito Santo de Deus. Talvez muitos veem beleza nisso que eu falei até agora, mas acham que a coisa não é tão simples assim, que tem muita coisa que vem na nossa realidade e não é tão fácil mudar, porque a gente vem, né, de uma cultura ocidental, principalmente que valoriza muito as nossas conquistas, né? É uma cultura de mérito. Muitas vezes nós condicionamos o nosso valor como pessoa, o nosso valor como indivíduo, baseado nas coisas que a gente conquista ou nas coisas que a gente possui. E quando a gente não consegue isso na velocidade ou na proporção que a gente gostaria, muitas vezes nós começamos a duvidar das promessas de Deus. Muitas vezes nós começamos a duvidar até mesmo do amor de Deus. Porém, a boa notícia é que Cristo em vós é a esperança da glória. A boa notícia do Evangelho é que o próprio Deus habita dentro de você. Então, aonde você pensa que está muito difícil de mudar, meu irmão, eu te convido a morar lá em Filipenses 2,13, que diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós estamos falando de Deus que é tão completo, que se Ele coloca algo no seu coração, Ele já é a provisão daquilo que Ele está te ordenando e daquilo que Ele está te pedindo. Jesus nunca vai colocar algo diante de você, Ele nunca vai exigir nada de você sem que antes Ele não seja a provisão daquilo que Ele está te pedindo. Nós, pela nossa força, pela força do nosso nome, nós não temos autoridade para nada. Mas o nome de Jesus, pelo nome de Jesus, nós temos força, nós temos provisão, nós temos aquilo que precisa para que a gente cumpra o propósito de Deus na nossa vida, igreja. Nós precisamos entender que a verdade dos céus é que Ele é o Deus que coloca dentro de você o querer, mas Ele também é o Deus que assegura o realizar. Você não está sozinho nessa caminhada. Você não está sozinho nesse momento que você está vivendo. Você não está sozinho nessa luta que você está vivendo. Talvez isso que você está vivendo nesse momento é só mais um episódio de tudo aquilo que ainda vai ser concretizado. Talvez você se encontre em uma noite fria e escura, mas não significa que chegou o fim. Não significa que já é o fim. A promessa sobre a sua vida, a verdade sobre sua vida, que Deus Ele quer cumprir e Ele vai realizar através de você. Portanto, meu irmão, para de se sentir inadequado, para de se sentir insuficiente, para de se sentir vítima dos seus problemas, para de se sentir vítima da sua história, para de se sentir vítima das situações, das circunstâncias, porque Jesus te chamou para reinar com Ele. Jesus nos colocou numa posição de governo e de autoridade, mas nós só vivemos isso quando nós nos apropriamos da promessa, quando nós nos apropriamos da verdade, a sua verdade. Existe uma parábola que eu gosto muito dela, que é a parábola da pérola de grande valor. Quantos aqui conhecem essa parábola? Já ouviu essa parábola? Bom, a parábola da pérola de grande valor, ela diz o seguinte, lá em Mateus 13, 45 e 46, diz o seguinte:
o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Essa parábola diz que o mercador ele estava procurando algo valioso. Assim como nós também buscamos sentido na vida, e nós buscamos plenitude na vida. Aí a Bíblia fala que ao encontrar essa pérola, esse mercador ele percebeu que nada mais importava, ao ponto de que ele vendeu tudo que ele tinha para ele poder adquirir isso. Assim como ele encontrou essa pérola, nós encontramos o Cristo. Esse também é um apontamento para Jesus, porque quando ele encontra essa pérola, e quando a Bíblia fala assim que ele vendeu tudo que tinha, isso tem algo para nos ensinar. Porque muitas vezes a gente faz a nossa vida, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos desejos, nós temos planos, nós temos necessidades, nós temos vontades. Nós buscamos, nós gastamos nosso tempo, nós gastamos recurso, nós gastamos vida, nós gastamos energia, correndo atrás daquilo que é importante para nós. E assim, não tem problema a gente buscar essas coisas, buscar uma melhoria de vida. O ponto, a questão não é essa. Agora o problema é quando eu coloco nestas coisas a razão da minha felicidade. Para alguns talvez a razão da felicidade está no casamento, está no emprego, está nos filhos, está na posição que você ocupa, está no lugar que você conseguiu chegar. Para alguns o sentido está no quão a minha conta está bem abastecida. Mas a verdade é que se você não entendeu que Jesus é suficiente e que não tem nada mais que Deus possa te dar que seja um presente maior daquilo que Ele já te deu, o Cristo, você vai viver uma eterna busca, você vai viver uma eterna inconstância, procurando coisas para preencher o seu coração. Tem um teólogo que ele fala assim, que dentro de cada ser humano existe um buraco que ele é exatamente do formato de Deus. Dentro de cada pessoa existe um vazio que ele é exatamente no espaço de Deus, porque somente Deus pode preencher esse vazio. As suas muitas conquistas, as suas muitas habilidades, elas podem trazer sim alegrias momentâneas e o sentimento de realização, mas não é isso que vai trazer sentido para a sua história. Então, se você não encontra, se você não vê em Cristo essa suficiência, meu irmão, você pode fazer campanha, você pode fazer qualquer coisa, sabe, para atrair a atenção de Deus, que esse vazio no seu coração ele não vai ser preenchido. Então, assim como esse mercador, ele entendeu que aquela pérola preciosa, ele encontrou uma pérola preciosa, nós também encontramos uma pérola preciosa. Só que essa pérola ela não está dentro, não está fora, ela está dentro. Nós encontramos o Cristo. Ele é o maior tesouro dos céus. Para você receber Jesus, isso não te custou nada, mas custou tudo para Deus. Jesus foi o maior presente que você poderia receber. Lá em Apocalipse está escrito assim, que o Cordeiro ele foi crucificado antes da formação do mundo. Então antes que houvesse uma palavra que dissesse haja luz, já existia a cruz. A cruz já era o centro do universo. A Bíblia fala que por meio dele todas as coisas foram criadas. A Bíblia fala que Cristo ele é a exata expressão de Deus. Ele é a exata expressão do seu ser. E por meio dele todas as coisas foram criadas. Então se eu coloco Jesus como um meio para eu conseguir atingir os meus objetivos, eu também vou me frustrar. Mas se eu entendo que Ele é antes de todas as coisas, a razão da minha existência, e que minha vida está fundamentada nele, e que a razão da minha existência, a razão da minha alegria está na consciência de saber que eu já tenho Ele habitando dentro de mim, então não é sobre um resultado, mas é sobre um lugar que eu me encontro, é sobre uma realidade espiritual na qual eu estou inserido. Nessa parábola do semeador, do mercador que encontrou uma grande pérola, fala assim que ele vendeu tudo e comprou essa pérola. Nós não compramos nada,
para nós recebermos Ele. Nós recebemos Ele de graça, pela graça. Jesus, Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Jesus, Ele se fez maldição em nosso lugar, para que a gente pudesse viver as bênçãos de Deus. Jesus, Ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser achados justos diante de Deus. Jesus, Ele quebrou todas as barreiras que nos separavam de Deus, e Ele construiu uma ponte, e hoje Ele te faz um convite, pega na minha mão e atravessa essa ponte junto comigo. Você não precisa andar sozinho. Jesus, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele nos tirou de uma posição de morte, para que a gente esteja numa posição de vida. Meu irmão, se isso não mexe com o seu coração, eu não sei o que vai tocar o seu coração. Não existe uma palavra, uma promessa tão poderosa, porque não é simplesmente uma promessa, mas isso já foi cumprido na pessoa do Filho. Então o que nós temos que fazer é amar Jesus com tudo aquilo que nós temos e com tudo aquilo que nós somos. Aqui, né, quando Paulo escreve a carta de Colossenses, ele não estava numa posição confortável, ele não estava em um lugar de bonança, ele não estava vivendo a melhor fase da vida dele. Eu sei que alguns viraram o ano de 2025, e você acompanhou algumas páginas aí que te afirmaram que 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Em nome de Jesus, que seja o melhor ano da sua vida, mas talvez não vai ser o melhor ano da sua vida. Só que Paulo, ele escreve algo quando ele está preso, que ele fala assim: ó, aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação. Eu confesso, igreja, que esse foi um dos versículos mais difíceis assim de engolir, de aceitar, porque humanamente falando, é muito difícil você pensar assim, cara, como que eu vou dizer que eu estou todo endividado e eu estou falando que eu estou feliz? Como que eu vou falar que eu estou, às vezes, com uma doença terminal, que está tudo dando errado na minha vida, e estou descrevendo aqui que eu sou feliz, que eu sou grato? Só que a gente precisa entender uma coisa, igreja. Se quem escreveu isso tivesse sido Paulo, homem, carne, guiado pelos seus sentidos, pelo seu tato, pela sua visão, pelo seu paladar, pela sua audição, talvez ele estaria exatamente como eu descrevi aqui agora. Mas quem escreve isso é o Paulo, que ele também escreve sobre o homem interior, que é transformado de glória em glória. Esse homem interior, ele está atingindo a estatura de Cristo. Então, quando Paulo escreve, não é sobre uma mentalidade humana, mas é sobre algo que existia dentro dele, que o impeliu a fazer essa afirmação. Não era o Paulo olhando com os olhos naturais a circunstância. Era o Paulo que já estava olhando para a eternidade. Era o Paulo que já estava enxergando o cumprimento na vida dele, daquilo que ele foi chamado. Então, quando nós passamos por algumas situações da nossa vida, nós não temos que achar que alguma coisa de ruim aconteceu na nossa vida, porque Deus mandou algo ruim acontecer, para que a gente pudesse aprender. A Bíblia fala assim, que Deus, ele não tenta ninguém. A grande verdade é que muitos dos problemas que nós nos encontramos, são problemas que a gente mesmo criou. Muitos dos problemas, das lutas que nós enfrentamos, são de decisões que a gente tomou, muitas vezes sem nem consultar Deus. Projetos que muitas vezes a gente só chega diante do Deus e fala assim: Deus, está aqui meu projeto, escreve embaixo, assina aí que eu tenho que começar ele logo. Eu nem pergunto se é isso que Deus quer para mim, eu só falo que faz isso para mim, Deus. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que mesmo em meio a essa bagunça, mesmo em meio às suas decisões erradas, mesmo em meio a esse contexto tribuloso, ele vai lá, ele entra na sua história, e ele cria um novo caminho. E nesse novo caminho, nós temos a oportunidade de aprender algo diante dessa situação. E por que eu posso aprender algo nesse momento de tribulação? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Porque Cristo em nós, ele habitando dentro de você, você caminha em vitória. Você enxerga além das circunstâncias. Você enxerga além
daquilo que os seus sentidos, os seus sentimentos estão te propondo. Eu não sei se você sabe, mas quando uma pérola nasce, quando uma pérola é gerada, ela nasce a partir de uma ferida. Uma pérola, para ela ser gerada, a ostra, ela precisa ser ferida por grãos de areia que entram dentro dela. Esse grão de areia que entra, ele gera um incômodo na ostra, que ela começa a soltar, a emitir uma substância chamada nácar. Esse nácar, ele é como microcristais, que com o passar do tempo, eles vão se tornando cada vez mais rígidos, cada vez mais fortes, cada vez mais sólidos. Então, quanto mais aquele grão de areia está ali, mais vai se tornando forte a pérola que está sendo gerada. Ele vai se tornando forte, resistente, resiliente. E o que traz a questão da luminosidade, da florescência, da beleza de uma pérola, que é o brilho dela? É o quanto de luz entra dentro da ostra. Então, quanto mais luz entrar dentro da ostra, mais brilhante vai ser aquela pérola, mais valor aquela pérola vai ter. E assim como isso acontece eu não sei, acho que é um crustáceo, se eu estiver falando errado aí, os biólogos de plantão que me perdoem, mas o que isso tem a ver? Porque também assim é na nossa vida. Essa luz, ela aponta para a palavra de Deus. Então, quanto mais a palavra de Deus vai entrando em você, principalmente nesse momento de dor, principalmente nessa noite escura, quanto mais a palavra vai entrando, mais você vai sendo fortalecido. Quanto mais as camadas do seu interior vai sendo submetido à legalidade da palavra, a cura, a restauração, algo novo vai sendo gerado dentro de você. Mas o Espírito Santo, ele só trabalha onde tem legalidade da palavra. Então, às vezes eu quero ser abençoado, mas eu não creio na totalidade da palavra. Aí Tiago, ele escreve lá, né, que aquele que é inconstante, aquele que duvida, não pense que vai receber alguma coisa de Deus, porque a incredulidade sempre foi a maior barreira entre o seu milagre e aquilo que Deus quer fazer e aquilo que você quer. Então, se nós não conhecermos, a nossa fé, ela é o que vai ativar as coisas no mundo espiritual. Já está tudo pronto. Lá quando tem aquele episódio que fala assim, que Jesus, ele faz a seguinte afirmação, que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. Uma ovelha, ela sabe quando é Deus falando, um filho, ele sabe quando é o pai dele falando. Aí chegam e Jesus fala assim, que existe uma voz que afirma que ainda falta tantos meses para a colheita. Aí Jesus vem e fala, eu porém digo a vocês, ergam os olhos, vejam dos montes, já está tudo pronto. A incredulidade sempre vai te falar que ainda está faltando alguma coisa, que ainda falta algo para você ser feliz, que ainda falta algo para você ser completo, que ainda falta algo para Jesus te amar e te abençoar. Mas a palavra de Deus, a verdade de Deus é que já está tudo pronto, Ele já consumou todas as coisas, Ele já bradou, está consumado lá na cruz. Esse está consumado é o protocolo dos céus para você acessar as regiões espirituais e tomar posse daquilo que Ele fez por você. Governo e autoridade já foram derramados sobre as nossas vidas. Até quando nós iremos viver numa posição inferior disso? Eu não estou falando, gente, de um evangelho triunfalista. Eu estou falando de um evangelho real. Eu estou falando para filhos, é o evangelho dos filhos. Essa é a posição dos filhos. Lá quando Pedro, ele chega diante de uma multidão, e ele vê uma pessoa paraplégica, e ele é impelido pelo Espírito Santo a orar por aquela pessoa. Pedro, ele chega e fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Porque Pedro entendeu que não era sobre o que ele possuía, mas era quem ele possuía, quem estava dentro dele. E esse alguém é quem está dentro de você. E é esse alguém que está esperando você despertar desse sono, despertar dessa apatia, despertar dessa vida que muitas vezes é só uma vida confortável. É gostoso chegar aqui e a gente ouvir coisas que alegram o nosso coração, que traz um renovo para o nosso coração. E a palavra de Deus, ela é isso sim.
mas existe um nível com Deus. É como a visão do profeta sobre águas mais profundas. Então, se você pensa que já está muito bom sua vida com Deus, saiba que há níveis ainda mais profundos de intimidade, de conhecimento, de revelação. Pedro, certa vez, foi questionado como que podia aumentar graça e fé sobre a vida das pessoas. Pedro, ele respondeu o seguinte: aumentem o conhecimento de quem Jesus é. A graça, o amor, a misericórdia, eles são aumentados através do pleno conhecimento de quem Jesus é. Então, enquanto mais você vai conhecendo Jesus, mais coisas vão sendo geradas dentro de você. É impossível que de dentro de uma fonte jorre 2 tipos de água. É impossível que de uma árvore 2 tipos de frutos saiam daquele local. Então, algo vai ser gerado através de você, e são seus frutos que definem aonde você está conectado, aonde você está ligado. João 15 fala, permaneçam em mim, que eu permanecerei em vocês. João 15, ele nos convida para permanecer ligados à videira, que é Deus. Talvez, quando a gente fala aqui sobre a graça de Deus, sobre o favor imerecido, talvez alguns corações se endurecem, porque acredita que a gente falar sobre isso é você dar uma licença para as pessoas viverem da forma como elas querem, para elas viverem a vida como acham que tem que viver. Mas a grande verdade é que a graça, ela revela o que há no seu coração. A graça, ela expõe aquilo que há no seu coração. Então, se quando a gente fala assim, você é livre devido à graça de Deus, e você pensa assim, se eu sou livre, então eu vou viver a minha vida para mim mesmo, do jeito que eu quiser. Então aquilo que está no seu coração é o seu eu. Você é o Senhor de si mesmo. Agora, se você ouve que você está debaixo de um céu de graça e você é livre, e você fala assim, agora que eu sou livre, então agora eu vou fluir nas asas do Espírito. Agora que eu descobri que eu sou livre, eu vou viver a vida dele em mim, porque eu sou tão livre, que eu decidi morrer para mim mesmo, para que ele resplandeça. Eu sou tão livre que eu decidi deixar todo o meu ego, para que ele, a luz dele resplandece na minha vida. Eu sou tão livre que eu poderia estar vivendo qualquer coisa na minha vida, mas eu escolhi, assim como Paulo diz, levar todos os meus pensamentos cativos a Cristo. Eu sou tão livre que eu tenho prazer em professar, em declarar com a minha boca, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. A graça, ela só revela aquilo que está no seu coração, meu irmão. O escândalo do Evangelho é justamente esse, que nunca foi sobre aquilo que você pudesse fazer, mas é sobre aquilo que Cristo fez, e o quanto Ele te amou e te escolheu para viver essa relação. Nós precisamos ter esse temor no nosso coração e entender que aquilo que a gente deseja pode significar, pode manifestar verdades que estão contidas em nós, que revelam o quão distante nós estamos da realidade de Cristo, de que Cristo está habitando dentro de nós. Lá em Tiago 3,15, Tiago fala assim, que a sabedoria humana, o conhecimento humano, a nossa lógica, a nossa razão, fala assim que ela é terrena, que ela é animal e que ela é demoníaca. Tiago escreve isso porque o ser humano muitas vezes ele faz dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vontade de ter os seus desejos e necessidades contemplados, da vontade de ter os seus sonhos, projetos realizados, muitos tornam isso o seu Deus, faz disso a sua fome, e buscam incessantemente isso. Por isso Tiago nos adverte, que a sabedoria humana, ela é animal, ela é terrena e ela é demoníaca, porque ela não produz a vida de Deus. O único que pode produzir algo da parte de Deus, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala assim que Jesus, ele colocou em nós o seu Espírito, e é o Espírito Santo que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
E quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para essa relação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós percebemos virtudes do caráter de Deus que vão totalmente na contramão dessa cultura do mérito que muitas vezes nós nos colocamos e vivemos até mesmo inconsciente. Porque quando a Bíblia fala do Pai, a Bíblia fala que o Pai aponta para o Filho ele aponta para o Espírito Santo ele aponta para o Pai. De que forma que eu estou dizendo isso? Quando Jesus está aqui na terra, ele fala: olha, é preciso que eu vá, é preciso que eu retorne para que o Espírito venha. Certa vez os discípulos chegam diante de Jesus e falam assim: Jesus, algumas coisas que você fala, a gente não entende muito bem, é difícil de compreender algumas coisas que você fala. Aí Jesus responde para eles: vai chegar o tempo que virá o meu Espírito, e Ele ensinará todas as coisas para vocês. Ele revelará quem é o Pai, Ele revelará quem é o Filho, Ele que vai ensinar para vocês todas as coisas. Esse tempo chegou, nós estamos nesse tempo. Então, quando nós falamos de reino de Deus, não tem espaço para o seu ego, não tem espaço para o seu eu. Não há espaço para aquilo que nós entendemos que é a nossa razão. Não há espaço para as nossas ofensas. Porque no reino dos céus, a Trindade, eles se relacionam em uma dança harmoniosa, em que o Pai aponta para o Filho aponta para o Espírito aponta para o Pai, dizendo: nós somos um. Ele nos convida para sermos um com Ele. Então tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você pode fazer, não tem sentido em si mesmo, não tem valor em si mesmo. A Bíblia fala que a nossa justiça é como trapo de imundície. Então não existe nada em você que diga o quanto você é bom, a não ser o Cristo habitando dentro de você, a não ser o Espírito Santo vivendo dentro de você. A Bíblia fala que é para a liberdade que Ele nos libertou. E a Bíblia fala que nós somos verdadeiramente livres com uma condição: o Filho precisa te libertar. Ele precisa libertar sua mente. Paulo escreve sobre metanoia, sobre transformação da mente. E quando fala sobre transformação da mente, o objetivo disso é para que a gente viva a plenitude dos céus, para que a gente entenda a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós. É apenas com uma mente renovada, é apenas com uma mente transformada. E como que eu transformo a minha mente? Através do pleno conhecimento de quem Ele é, através da conexão com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Então, meu irmão, se Cristo não é suficiente na sua vida, nada mais vai ser. Se você ainda está esperando algo de Deus, você vai se frustrar, porque Ele já enviou o Filho. Se você está com problema no seu casamento, a resposta para a solução do seu casamento está em Jesus. Se você está com problema na criação de seus filhos, a resposta para isso está em Jesus. Se você quer atingir um novo nível de vida, um novo nível espiritual, a resposta está em quem é Jesus. Está na relação com o Espírito Santo de Deus. Então, igreja, o que eu quero dizer para vocês aqui essa noite: há um tesouro que foi revelado. Esse tesouro é Cristo. É a supremacia de Cristo. Não há nada mais a ser revelado. O maior tesouro dos céus já foi revelado. Está em Cristo Jesus. O que nós temos que fazer é saber reconhecer Jesus em cada uma das camadas da nossa existência. Saber reconhecer Jesus em cada estação da nossa vida. Saber reconhecer Jesus em cada situação na qual nós somos expostos. Eu amo quando a Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Porque aonde há o reino da luz, existe uma cultura dos céus. Quando nós falamos de reino, nós estamos falando de um governo. Nós estamos falando de uma realidade. Nós estamos falando de uma autoridade. E a Bíblia fala assim, lá nos evangelhos, que o reino de Deus está dentro de nós. Então nós precisamos manifestar o reino de Deus. Quando que nós vamos fluir? Quando que nós vamos impactar essa cidade? É
quando nós saímos da posição de consumidores daquilo que Jesus tem e nos colocamos na posição de fontes que transbordam as verdades dele. Se eu sou alguém que eu venho aqui para a igreja na perspectiva de que eu seja simplesmente alimentado, em que eu tenha aqui os meus interesses contemplados, se eu venho aqui para a igreja já com uma playlist das músicas que eu quero cantar, que eu quero adorar, se eu já venho aqui para a igreja já com, sabe, querendo já assim, eu tenho meu pregador favorito, eu tenho as minhas canções preferidas, e se algo acontece, eu sou, sabe assim, aquela pessoa que é um crítico de tudo que está acontecendo aqui, sabe, que está aqui só avaliando, está aqui só assistindo aquilo que está acontecendo, para depois atribuir uma nota. Sabe quando você vai numa loja, você compra uma roupa, aí você vai embora, tem aquele encantômetro, que você responde lá, como foi o atendimento? Bom, muito bom, horrível, né, e tal. A gente pode também ser consumidores daquilo que acontece nesse lugar, só chegando aqui, vendo acontecer algo, admirando de repente aquilo que está acontecendo algo. Mas se eu estou nessa posição, não tem nada jorrando do meu interior, não tem frutos sendo manifestos através de mim. Então, se eu sou uma fonte que estou jorrando a presença de Deus, eu sou uma fonte que está jorrando as verdades de Deus, então eu começo a inundar. Então, aqui existe uma fonte que está jorrando, ali tem outra fonte jorrando, ali tem outra fonte jorrando, e de lá tem outras fontes jorrando. Então, de repente, esse lugar aqui é tanta gente jorrando e fluindo em Deus, que aqui já está cheio de água, porque é tanta vida de Deus acontecendo aqui nesse lugar, que de repente isso não consegue mais ficar aqui nas paredes da igreja, isso começa a ir para fora. Aí a cidade começa a ser impactada, aí as relações, a sociedade começa a ser impactada, porque tem tanta água, tem tanta vida de Deus acontecendo aqui nesse lugar, que aí a gente começa a viver a realidade dos céus, aí nós começamos a profetizar sobre esse lugar, aí nós começamos a ver a manifestação dos céus aqui nesse lugar. Por quê? Porque nós encontramos um lugar em que as pessoas sabem que elas são em Jesus Cristo, que elas sabem que existe uma pérola de grande valor habitando dentro delas. Aí aquele problema no seu casamento, na sua vida, no seu emprego, em qualquer área da sua vida, você começa a enxergar em Jesus a centralidade do poder de Deus. Você começa a enxergar no Cristo as respostas para qualquer situação que possa vir sobre a sua vida. Então nós precisamos jorrar a vida de Deus. Eu não estou falando sobre um lugar utópico, sobre um lugar abstrato, sobre um lugar, uma montanha alta que você não consegue chegar lá. Eu estou te falando sobre uma realidade que já está aqui. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele habita dentro de nós. Jesus, Ele está fazendo algo aqui nesse lugar. Algo já está acontecendo aqui nesse lugar. Talvez a gente pense, olha, não tem gente chorando, não tem gente gritando, não tem gente, enfim. Mas não é sobre emoções, é sobre uma verdade, é sobre convicção. Jesus, Ele está fazendo algo aqui essa noite. Uma semente foi lançada. O ponto é, qual solo é o seu coração? Talvez o seu coração seja um solo rochoso. Talvez você está tão cheio de si mesmo, tão cheio de justiça própria, tão cheio de convicção, tão cheio daquilo que você acha que é as coisas, que quando essa semente toca o solo do seu coração, ela não consegue germinar, ela não consegue frutificar. Talvez se o seu coração é um solo espinhoso, essa palavra ela foi lançada, talvez ela tenha encontrado lugar no seu coração, mas porque você não crê, porque você é inconstante, porque você dá lugar ao medo, porque você dá vazão à sua incredulidade, a semente da palavra ela acaba sendo sufocada e ela morre, e ela não produz a vida que ela poderia produzir. Talvez o solo do seu coração é o solo do coração de um consumidor. Talvez uma semente foi entregue aqui para você essa noite, você pegou essa semente, você olhou para essa semente, você não viu muito valor nessa semente, você deixou ela de lado. Aí a Bíblia fala assim que as sementes que caíram na beira do caminho, aí veio o maligno e roubou. Mas o seu coração ele pode ser um solo fértil,
um local onde a palavra de Deus, ela encontra lugar, ela encontra morada, e a partir disso ela frutifica. É impossível, igreja, é impossível nós caminharmos com Jesus, nós vivemos uma vida com Deus, e nós não frutificarmos nada dentro de nós. É impossível. Se eu ando com Jesus, eu não estou gerando os frutos do Espírito, eu sou como uma árvore infértil, eu sou como uma árvore oca. Eu estou aqui só perdendo tempo, essa é a verdade. Você podia estar lá na sua casa fazendo qualquer outra coisa, essa é a verdade. Mas se você está aqui, o desejo do seu coração é fluir em Deus, se o desejo do seu coração é se conectar a Deus, o desejo do seu coração é fazer com que essa semente, essa palavra, ela multiplique, ela cresça, e você está lá vivendo a sua vida comum, com a sua família, com os seus amigos, na sua profissão, e talvez na simplicidade, talvez no meio de coisas triviais, as pessoas, elas estão convivendo, elas estão sentindo que tem algo ali, elas vão vendo que existe algo de diferente ali, elas vão encontrando sentido ali, e esse sentido é o Cristo que está brilhando, é o Cristo que está resplandecendo, é o Cristo que está se manifestando, até mesmo no nosso silêncio. O monge Agostinho, ele escreveu, né? Prega o evangelho a todo tempo, e aí se precisar você usa palavras, ou seja, pregue com sua vida, frutifique com sua vida. O mundo está clamando, e Jesus está fazendo. Então o ponto é, você quer ser usado por Deus? Você quer ser um participante daquilo que Jesus está fazendo aqui nesse lugar, aqui nessa cidade? Ou nós vamos esperar, assim como lá o povo de Israel, uma geração ter que passar para que outra geração seja levantada, e para que outros cumpram aquilo que Jesus vai fazer, porque Ele vai fazer, seja comigo, seja sem mim, seja com você ou sem você. Se preciso for, Deus derruba tudo isso aqui e levanta outro lugar, porque a glória é dele, o reino é dele, todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Então Ele está fazendo, Ele está se movendo, os céus estão se movendo. Aqueles que têm um espírito discernem as coisas espirituais. Jesus falou que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Qual voz você tem reconhecido? Qual voz você tem dado primazia no seu coração? Existe a voz de Deus, existe a voz de Satanás, existe a sua própria voz. Talvez você não é alguém aqui declaradamente, alguém que serve a Satanás. Talvez você é alguém que é senhor de si mesmo. Talvez você é alguém que é senhor da sua própria história. Você até acredita em Jesus, você até acha legal aquilo que é cantado aqui, aquilo que é falado aqui. Mas se a sua vida não demonstra que é real aquilo que acontece aqui, se você não manifesta isso com as suas ações e com suas atitudes, infelizmente a gente está aqui gastando o nosso tempo e não estamos aqui frutificando aquilo que nós deveríamos frutificar. Então, igreja, o meu desejo aqui essa noite é que o seu coração seja esse solo fértil para a ação do Espírito. Existem coisas poderosas para vivermos nele. Existem coisas poderosas para nós manifestarmos através do nosso relacionamento com ele. A Bíblia traz diversos relatos de homens que foram apaixonados pela presença, que foram apaixonados por agradar o coração de Deus, que não estavam buscando os seus próprios benefícios, mas só tinham um desejo: agradar o coração do Pai, que só tinham um desejo: ser reconhecido por Deus. Quando ele passava os olhos para a terra e falava assim: ali existe um verdadeiro adorador, não é ali existe um verdadeiro pregador, ali existe um verdadeiro músico, ali tem um bom gerente, ali tem um bom influencer, né? Não, o desejo é: encontre em mim, Deus, um verdadeiro adorador. Encontre em mim, Davi escrevia, encontre em mim um coração puro, um espírito reto.
porque ele entendia a pureza, a grandeza da majestade, da presença e do poder de Deus. A Bíblia fala, né? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. É uma promessa. E Deus, ele não sofre nenhuma sombra de variação para que ele mude as coisas que ele falou. Então essa é a realidade dos céus. Essa é a realidade daquilo que ele quer manifestar em você e através de você.